funciona essa preferência, né? Eu conheço um pouquinho ali, até utilizo hoje demais, realmente, para mim é divisor de água. A ponto de que eu consigo identificar, né? Eu também faço um trabalho com crianças na igreja, né? Eu consigo identificar até nas crianças ali muito rapidamente, né? Convivendo com elas, a forma como elas pensam, o jeito de conversar, mesmo que elas estão em desenvolvimento também. Então, até para crianças, né? Ela funciona muito. Assim, para equipe, né? Para liderados, é excepcional. Para casamento, gente, é uma bênção, tá? Se você que tá nos ouvindo é casado, você tem que aprender sobre preferência cerebral. Eu e o meu esposo temos quase os opostos da preferência cerebral e hoje eu entendo muito mais ele e ele também me entende muito mais porque a gente utiliza a preferência cerebral como uma técnica para que a gente consiga resolver conflitos, né? E consiga entrar e sempre alinhar os mesmos objetivos, né? Mas como que funciona? Sei que são 4 preferências. Como que funciona um pouquinho para nós aí, para que o pessoal possa aprender e também já utilizar na prática? Show de bola. Vamos lá então, pessoal. Ó, eu até vou fazer uma brincadeira antes, Lari, e para quem está nos acompanhando, olha só, não é o podcast do João Kleber, né? Para falar assim, para, mas olha só, presta atenção numa coisa que é muito legal e é momento polêmica. Todas as vezes que eu faço a pergunta numa palestra, todas as vezes, gera um incômodo e uma pergunta que ela fala, não, pode parar. Ela é um momento polêmico. E eu vou fazer essa pergunta para vocês agora que estão nos assistindo. Em linhas gerais, quando a gente fala de pessoas, em linhas gerais, pessoas são difíceis de lidar? Sim ou não? Então, eu sei que... O que é? 99,9% das vezes eu escuto? Sim. Sim. Pessoas são difíceis de lidar. E aí eu falo que é um momento polêmico porque eu respondo para as pessoas. Não são. Daí... Não é sim, né, Adson? Vamos lá. Não é sim. As pessoas já começam a dar risada, já começam, meu Deus, já começam a lembrar do fulano, do ciclano. Mas aí quando eu falo, exatamente, e quando eu falo assim, olha só, quando eu falo assim, gente, não, pessoas não são difíceis de lidar. Aí vem uma outra coisa na cabeça das pessoas, assim, em silêncio, que daí eu falo, eles dão risada. Eu falo assim, eu sei que você tá pensando, né? Ah, você tá falando isso porque você não conhece fulano, então. Olha alguém que veio na tua mente agora, né? Essa pessoa é difícil de lidar. Deixa eu apresentar pro Atos aquela pessoa. Né? Vamos ver se ele vai continuar. Então, deixa eu contar para vocês. Eu vou provar para vocês, né? Vou provar para vocês que não existem pessoas, não são difíceis de lidar. Pessoas são trabalhosas. E existe uma diferença nesse sentido. Tá? Por quê? Vamos pegar, se pessoas fossem difíceis de lidar, Lari, você conhece alguém que todo mundo diz que essa pessoa é difícil, mas que você consegue se dar bem com ela? Sim, conheço várias. Você que está nos acompanhando, você conhece alguém que todo mundo diz, nossa, fulano é muito difícil, mas você consegue se dar bem com ela? Então, se você consegue se dar bem com ela, é sinal que o quê? Que ela tem uma conexão. É possível fazer rapport com ela. É como se todo mundo tivesse um pluguinho de conexão, né? A real, bem real, galera, é o seguinte, é mais fácil falar que as pessoas são difíceis. Porque na real, o que a gente não quer é conhecer o outro, a gente não tá com saco, paciência e nem quer dedicar tempo para entender quem é o outro. É muito mais fácil falar assim, ah, Larissa não pensa como eu, ela é muito difícil de lidar. Ela pensa diferente, né? Ou ela age diferente, isso. Então prefiro deixar exatamente longe. Isso. E pra mim, Lari, foi muito libertador. Você falou de relacionamento e tal. Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho o Luca com 26, a Bela vai fazer 19 e eu tenho o Ravizinho com 3 anos. Né? O Ravi tem 3 aninhos. Eles são completamente diferentes. Mas a minha relação com eles, né, mudou completamente quando eu conheço a preferência cerebral. Né? Eu passei a entender muito melhor os meus filhos, a saber o que irrita, o que faz sentido para a cabeça deles, o que não faz. E é isso que a gente vai mostrar um pouquinho para quem está nos acompanhando. Né? A preferência cerebral, elas são 4 perfis de preferência cerebral. Atos, existe melhor ou pior? Não. Apenas pessoas são diferentes. Né? Atos, desses 4 perfis, quais são? Bem, eles deram nomes de animais para que fique mais fácil a memorização e tenha uma correspondência com a mente humana. Né? Então, quais são os 4 perfis? O lobo, o tubarão, o golfinho e a águia. Ok? Então são algumas pessoas até o golfinho conhecem às vezes como gato, né? É a mesma coisa, né? Acho que é o único que tem um pouco de diferença, né? Mas assim, basicamente, da preferência cerebral mesmo, é utilizado como golfinho. E tem um porquê que vocês vão entender na sequência, né? Então, esses 4 perfis de preferência cerebral, normalmente
a Larissa, o Esdras, que está aqui nos acompanhando, você que está... Normalmente nós temos os 4, em níveis diferentes. Então, existe um teste de preferência cerebral com 25 perguntas que você faz e é bem legal, porque é o que primeiro vem na tua mente, né? Então, muitas vezes, a gente olha para as pessoas e fala, nossa, o fulano está fazendo isso para me irritar. Então, quantas vezes, você, de repente, no seu casamento, antes de conhecer, né, a preferência cerebral, você achava assim, nossa, o Léo está fazendo, meu Deus, o Léo me irrita, ele está fazendo isso para me provocar. Não, apenas o cérebro dele pensa assim, né? Assim como o teu cérebro pensa de outra forma. Assim como ele também poderia achar a mesma forma, né, do que eu estava... Perfeitamente. O que faz a preferência cerebral? Níveis diferentes. Quando a gente identifica, normalmente, nós temos um que é mais dominante. Desses 4, temos níveis diferentes, né? Então, pontuações diferentes para cada um deles. Normalmente acontece de um ser dominante. 1 ou 2 ficarem na dominância. Ah, você pode dar bem equilibradinho todos? Pode. Aí a gente explica algumas coisas na sequência. Mas hoje, para ficar mais fácil de compreensão para todo mundo, né, que está conhecendo a preferência cerebral, vamos falar um pouquinho desses 4, né? E aí que você vai nos acompanhar, você vai ser muito divertido, Lari, porque as pessoas, além delas olharem e falar, nossa, eu sou um pouco disso aí, caramba, isso aí tem muito a ver comigo. Ela começa a ver exatamente o que você falou. Nossa, meu marido é assim, meu namorado, minha namorada, minha mãe, meu pai, meu amigo, meu chefe. Tem algumas pessoas que têm os traços muito marcantes da preferência cerebral. Muito fortes, porque a dominância é maior. Exatamente. Né? O cliente, né? Então hoje nós não vamos focar só no cliente, mas quantas e quantas vezes, né, a gente tem um treinamento só voltado para empresas, né? Porque normalmente o vendedor vai entrar 10 pessoas na loja, o vendedor vai atender as 10 pessoas do jeitão dele. Né? Qual que é a chance de sucesso da venda dele? É baixo. Muito, porque ele talvez não faça rapport, o cliente se irrita com aquele vendedor e tal. Agora, quando o vendedor está altamente capacitado, preparado, conhece da preferência cerebral e consegue identificar traços no cliente, que existem perguntas, existem, né, observações da preferência cerebral, né, a chance de venda dele, de assertividade dele, é absurdamente maior. Né? Então, tudo isso que nós vamos contar um pouquinho agora de cada um. Até porque, né, eu sempre gosto de falar que as compras, elas são emocionais, muitas das vezes, né? A grande maioria das vezes, né? A gente justifica com o nosso racional, mas a nossa compra, ela é emocional. E então, quando eu consigo criar essa conexão e esse rapport, a minha venda, ela aumenta de forma absurda, né? Eu potencializo a minha venda. Então, a gente já teve diversos exemplos de dobrar, até triplicar de vendas, por conta de que o vendedor estava atendendo todo mundo da mesma forma. Perfeito. E aí, eu tenho clientes que a gente vai dar alguns exemplos de clientes e de pessoas aqui para vocês, que é aquela forma você tá irritando o cliente, né? Perfeito. Então, às vezes você pode achar que está atendendo ele da melhor forma, que você está sendo super bem atendido, e para ele você está, às vezes, até ofendendo ele, né? Então, é muito importante realmente conseguir, através, obviamente, de perguntas que você vai realizar, para poder identificar essa preferência cerebral do cliente, principalmente numa venda mais trabalhada, né? Uma venda que você pega de alto padrão, né? Uma venda de médio padrão, que você consegue ter esse trabalho aí, que é meio uma consultoria também, Perfeito. né? Você vai fazer uma venda, por exemplo, vou vender um imóvel de alto padrão, né? Você vai conseguir identificar muita coisa para que o cliente, ele não queira fechar com outro corretor, por exemplo. Vai querer fechar com você, porque você entendeu ele, né? E o entender o cliente realmente faz toda a diferença na venda. Total diferença, né? Porque vai gerar segurança, vai gerar empatia, vai gerar resultado na cabeça do cliente, né? Então, vamos olhar agora, presta atenção e fica acompanhando, assiste esse podcast, porque eu garanto a você que ele vai ser transformador na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. É um divisor de águas mesmo. Fazer o processo de autoconhecimento e conhecer ao outro, né, nos abre portas e nos faz aumentar muito os nossos resultados. Né? Até pensa naquela pessoa que você fala, meu Deus, como é difícil de lidar. Olha, agora foca no podcast, pensa nela, que você já vai conseguir identificar qual que é a preferência dela e principalmente a sua também, né? Porque quando você consegue perceber aquilo que é o teu perfil, você já consegue identificar, né? E o outro tem o outro perfil, você também já sabe coisas que vai irritar o outro, né? Então você consegue facilitar, seja o seu líder, né? Seja o seu esposo, né? Eu falo assim, o Atos comentou dos 4 preferências cerebrais, né? O meu esposo, por exemplo, é lobo, vocês já vão entender qual que é a preferência dele, e eu sou tubarão com golfinho. Então é bem divergente a forma de pensar. Então quando a gente né? A gente tá conversando sobre algo e eu percebo a linha de raciocínio dele, eu tento entrar no mundo dele de lobo para que eu consiga resolver a situação, né? Assim como ele muitas vezes fala, é que você pensa desse jeito, mas é que eu sou lobo, né? A gente sempre
sempre tenta ali trabalhar e equalizar realmente para que a gente consiga ter uma vida mais de harmonia. E principalmente, né, você vai ser muito mais feliz também, né? Porque você entender que o outro é diferente, você conseguir entender como o outro pensa, para você conseguir ser mais assertivo, até nas tuas opiniões, até na sua venda, né? No processo de venda, você aumentar suas vendas ali 10, 20, 100%, dobrar as suas vendas. Se isso é interessante para você, se você é vendedor, fica até o final do podcast para aprender. Perfeito, Lari. E olha só, para você que é vendedor em relação ao cliente, para você que é pai e mãe para entender os seus filhos, para você que está em questão de relacionamento para entender seu companheiro, né? Para quem é líder de uma equipe para poder entender a sua equipe, porque você tem que dar às vezes o mesmo comando, a mesma ordem, né? Mas as pessoas vão engajar de maneiras completamente diferentes. São 4 conversas, né? Se você tiver na tua equipe os 4 perfis de preferência cerebral, que é muito comum ter, né? Você vai ter que ter 4 conversas, abordagens completamente diferentes para fazer com que aquelas pessoas se engajem na sua ideia ou não.